Yo saludo la iglesia con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo y mi esposa Elizabeth estamos muy contentos de estar com vocês nesta manhã. Amém? Traduzindo. Nós estamos muito contentes de estar com vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. É muito bom estar aqui. Nos alegramos por estarmos acolhidos pela família ou parte da família, porque nós somos uma grande família espalhada pelo mundo, e quando estamos juntos, seja aqui, seja em Belo Horizonte, seja em Campo Grande, seja em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, e aqui agora em São Paulo, especificamente hoje em Guarulhos, depois vamos ter outros lugares onde vamos estar, hoje mais à noite vamos estar, a Aline já está aqui, nós vamos estar compartilhando lá em Vila Baronesa, em Osasco, igreja também que é nossa parceira e amiga. Então é muito bom. Nos sentimos assim em casa e agradecemos toda a acolhida e todo o amor. Elizabeth já falou isso, mas agora eu falo da minha parte também, porque é importante para o missionário que chega, nesse momento em que a gente vem, depois de 3 anos, para trazer aí um relatório ou trazer também a expectativa de como está o projeto e como andará o projeto para mais 3 anos. Ainda vamos ser aprovados de novo pela PMT, a reunião que teremos dia 16 de outubro, para formalizar um contrato para mais 3 anos no Panamá. E isso é gratidão a Deus, porque quando a gente parte para um lugar, a gente não sabe se a gente vai conseguir trazer um resultado positivo para seguir por mais tempo naquele local. E isso é gratidão a Deus. E o que nós já compartilhamos aqui, quem pôde chegar um pouco mais cedo e Elizabeth compartilhando um pouco do nosso trabalho, agora eu quero trazer não uma pregação, mas sim compartilhar com os irmãos, para que os irmãos possam entender um pouco mais do nosso Ministério de Artes, e como nós trabalhamos e como nós alinhamos o nosso ministério com a palavra de Deus e que é necessário. Porque é a nossa ferramenta. A ferramenta que Deus colocou na minha mão há 43 anos e tem agora há 20 anos que eu estou casado com a Elizabeth. Nós temos trabalhado nessa questão das artes juntos. Então, esta ferramenta tem que estar realmente afiada. Ela não pode estar embotada. Então, para que a gente possa trazer esta ferramenta de forma afiada, ela tem que estar afiada e alinhada com a palavra de Deus. Senão não faz sentido. Porque o fim da nossa arte é que Deus seja glorificado e que pessoas venham a glorificar a Deus também a partir de uma renovação de vida. Amém? Por meio de Cristo Jesus. Então eu convido a igreja para que possamos abrir em alguns textos. E o primeiro deles é João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, é a base para qualquer que se propõe a seguir a Jesus. E nesses 2 versículos, que estão dentro de um momento muito especial de Jesus com o Pai, pouco antes dele estar finalizando o seu ministério e já sabendo, antes de comunicar aos seus discípulos, do que está por vir, então ele ora ao Pai. Então é a oração sacerdotal de Cristo. Eu a tenho como também um resumo de todo o plano da salvação de Deus, a partir de Cristo, que nos alcança. Então, se você estudar profundamente esse capítulo, você entenderá completamente o plano da salvação. Mas eu quero aqui trazer esse alinhamento do nosso ministério na base desses 2 versículos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo e entendesse. Versículo 20 e 21. Jesus está orando ao Pai e nesse momento ele diz: não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meus irmãos, aqui está a base para um ministério da palavra, para a pregação da palavra. Aqui, eu e Elizabeth, todos nós como igreja que somos chamados para fora, que a realidade da igreja e da evangelização e da missão é chamados para fora. A igreja tem que causar impacto em seu entorno, onde ela é plantada. Por isso estamos lá no Panamá. A IPB enviou missionários para o Panamá a partir da APMT para ali plantar uma igreja presbiteriana de fé reformada. O Panamá já é evangelizado? Sim, já é evangelizado. Evangelizado primeiramente pelos católicos e depois pela linha pentecostal. Então tem muitas igrejas e os evangélicos ou os cristãos, crentes, no Panamá, vêm da raiz pentecostal. É o pentecostal raiz. Hoje já tem outros ministérios, né, que estão lá trabalhando também, mas o panamenho, ele foi evangelizado pela raiz pentecostal, a linha pentecostal. E a Igreja Presbiteriana do Brasil quer levar para lá, está plantando a igreja, também com a igreja americana também é da fé reformada, tem batista reformada e tem uma metodista reformada. Mas o Panamá é muito grande. Então a ideia é que esta fé reformada seja levada também para os panamenhos, mas não só para os panamenhos, porque o Panamá é uma grande metrópole, é uma mini Nova York, é uma mini Dubai, é um centro fabuloso de prédios, arranha-céus, comércio, gente, carro. É um movimento fantástico e, ao mesmo tempo, desgastante para quem está ali inserido naquele contexto. Então, aqui, Jesus está nos dando a garantia. Esta é a base do nosso ministério e da igreja. Quando eu falo nosso ministério, eu estou falando da igreja, e especificamente do nosso ministério de artes, para o canal da vida lá. Então aqui Jesus está nos dando a garantia, você e eu já estamos garantidos. Se fosse em espanhol seria garantizados, e funciona assim mesmo, parece que o som é diferente, mas é isso mesmo. Estamos garantidos aqui no Senhor Jesus de que a missão deve ser feita em qualquer lugar. E nós devemos estar alinhados com Ele para que o Espírito Santo faça a inserção necessária da semente do Evangelho no corte que nós vamos fazer utilizando a ferramenta que eu tenho, que foi colocada na minha mão e na mão da minha esposa, a arte. Então, a arte é a nossa ferramenta, seria o machado, seria o facão, a foice, o cutilho, né, a faca, para que na hora que a gente tiver a oportunidade e lançar isso para a vida de uma pessoa, faça o corte necessário para que o Espírito Santo introduza aí a semente do Evangelho para que ela seja alcançada por este trabalho maravilhoso que não é meu, é do Senhor, é da Trindade, é o Pai que já escolheu de antemão e nós vamos enxertar a semente do Evangelho naquele que já foi escolhido por Deus, a partir do sacrifício, reconhecendo o sacrifício perfeito de Cristo e a ação do Espírito Santo. Eu não tenho que me preocupar se a pessoa vai se converter ou não. Eu tenho que lançar o que está na minha mão e fazer o corte necessário. Então, a nossa arte tem que estar alinhada com esta palavra. Então, eu vou fazer nós vamos para a nossa exposição. Nós vamos confiantes de que o Senhor abrirá portas. Aquelas obras estão sendo feitas na surdina, ali no ateliê da nossa casa. Ainda não tivemos oportunidade de mostrar a nossa arte para a cultura do Panamá. Mas sabemos que vamos chegar lá porque nós temos um propósito. E toda obra nossa ela está alinhada com alguma parte da palavra do Senhor. Aquele castelo ele não está sendo feito simplesmente como um estudo ou trazer uma ideia de como é uma construção medieval.
Não, isso é importante também, a arquitetura. Nós vamos convidar alguns arquitetos, nós vamos convidar setores da educação, nós vamos convidar setores de instituições que trabalham com os projetos sociais, nós vamos estar buscando aí apoios das prefeituras em determinados locais. Então, nesses quase 3 anos que estamos lá, temos trabalhado muito nessa perspectiva, porque aqui Jesus me dá a garantia de que o êxito já está estabelecido. Quando eu estou confeccionando uma daquelas obras, quando Elizabeth está traduzindo o livro para a língua espanhola, quando está trabalhando nas peças, juntando várias peças ali para montar uma joia, um colar específico que não existe. Tudo aquilo nós estamos aqui alinhados com a palavra de Deus, que é para alcançar aquele que está perdido. Porque a arte, ela quebra barreiras, a arte desmonta qualquer represália que existe na vida de alguém ou em alguma sociedade. A arte, ela comunica liberdade. E nós temos em Cristo a liberdade verdadeira para comunicar com a nossa arte o que é realmente ser livre. Então nós comunicamos com o nosso viver e com o nosso trabalho, com o produto das mãos, daquilo que Deus tem depositado na minha vida e na vida de Elizabeth, a partir das obras, a partir do teatro e a partir de tantas outras oportunidades que temos de servir ao Senhor por meio da arte. A culinária também é uma arte, e nós também fazemos uns pratos bem exóticos. E por isso que a gente convida pessoas para a nossa casa, porque eles querem comer comida brasileira, né? Então, a nossa casa, por enquanto, realmente é o lugar onde nós vamos fazer a nossa exposição. E ali todos que entram, claro que com devido respeito a outra pessoa, porque nós somos intrusos no Panamá. Panamá não nos convidou para o presidente ou alguma pessoa que conheceu a PMT ou conhece a IPB, falou, manda o Joaquim e a Elizabeth aqui para nós, que nós estamos precisando deles aqui. Não, nós fomos enviados. E o panamenho, ou quem vive no Panamá, que são muitas etnias que estão ali, são pessoas do mundo inteiro, transitam no Panamá. Então, essas pessoas que estão ali vivendo naquela cultura panamenha, naquele pequeno país efervescente, eles não nos convidaram para tomar um cafezinho com eles, não. Nem para sentar ao redor da sua mesa para comer da sua comida, num almoço, numa janta ou um lanche. Não. Isso é para que a igreja entenda que quando envia o missionário, seja para qual campo for, transcultural ou nacional, fora do seu contexto, do seu entorno, ele não foi convidado, ele passa a ser um intruso, e intruso incomoda. Você tem o recôndito da sua família e da sua casa. Qualquer pessoa que não foi convidada chega ali, o que você vai fazer? Você vai investigá-lo imediatamente, né? O que você está fazendo aqui, não é verdade? Então, o panamenho está aí conosco, nessa perspectiva. Porém, nós temos essa certeza e essa garantia, olha que texto que eu estou usando, de que Jesus, na sua oração, lá primeiro ele ora pelos seus discípulos e ele fala, não rogo, Pai, somente por estes. Aqui nós voltamos no tempo e vamos entender que Jesus está orando pelos seus discípulos, em particular os 12, porque a partir deles é que ele formou a sua primeira igreja, o seu primeiro ministério. E hoje nós somos agregados a esse ministério do Senhor que se iniciou lá, porque ele diz, eu não rogo somente por estes, olha aí, você e eu estamos incluídos e garantidos nessa perspectiva de marchar mirando para aquele que fará todas as coisas por meio da sua igreja, que completará todo o plano redentor de Deus, da Trindade, em Cristo, e agora com a ação do Espírito Santo neste mundo conturbado, é por meio de mim, por meio de você, que representamos a igreja num total. O organismo vivo do Senhor Jesus aqui na terra. Então, ele roga aqui por mim, por você e por aqueles que serão alcançados pelo projeto Artes para o Canal da Vida. Não rogo somente por estes, Pai,
momento íntimo do Senhor com o Pai, num momento de muita reflexão, porque ele aqui já está no meio de deixar aquela questão toda de profeta, milagres, ajuntar os seus discípulos, escolher os seus discípulos, mas agora ele já está partindo para a cruz. Então ele ora ao Pai na intimidade e diz: estes eu não rogo somente por eles, mas eu rogo também por aqueles que vierem. Acompanha comigo aí, na palavra não é minha, é do próprio Senhor Jesus orando ao Pai. Ele está orando por mim e por você, desde lá. Esta é a grande responsabilidade nossa como igreja que representamos a Cristo. Ontem eu estava compartilhando com os homens sobre como trilhar o caminho para a boa morte. Uau! Falar de morte? Mas é isso, Jesus estava caminhando para a morte, no meu e no seu lugar. Uma morte que nós não poderíamos morrer. Mas aqui ele nos garante que já estamos preservados para fazer aquilo para o qual cada um de nós fomos chamados. E estamos ali no Panamá, em meio àquela sociedade diversificada, com esta confiança de que já somos garantidos e estamos preservados nesta oração de que o Senhor me preserva aqui, ó, não somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Eu já criei no Senhor há 43 anos atrás, e cada um faça a sua conta a partir do momento em que Jesus te chamou para segui-lo, porque se a gente volta aqui no João 15, quando ele fala da videira verdadeira, aí no versículo 16 ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Meu irmão, nenhum de nós teríamos condições de escolher seguir a Jesus. Nunca bata no peito. E o irmão aqui, o seminarista, trouxe essa reflexão sobre o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão. Então esta é a responsabilidade nossa. Nunca bata no peito e dizer: eu sigo a Jesus porque eu quis. Não, aqui ele declara, aqui está escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que esteve aos pés de Jesus, o apóstolo que encostava sua cabeça no peito do mestre e recebeu aí, e traz para nós nessa perspectiva de que nós devemos caminhar, sabendo que nós estamos preservados aqui, nesses 2 versículos exclusivos dessa oração sacerdotal de Cristo. Eu e você, como igreja, devemos ter essa certeza de que Ele já me garantiu e me preserva, porque você já creu nele, se é que creu. Se não creu totalmente, hoje é o dia de se posicionar nesta realidade. Por intermédio da sua palavra. Essas pessoas só crerão em Cristo, não é por intermédio da arte feita por Joaquim, por Elizabeth ou por qualquer outro que dedique a sua arte para o ministério da palavra. Mas, não é pela arte, é pela palavra. Por isso alinhamos a nossa arte com a palavra de Deus. Que tem a ver um castelo medieval, uma casa de campo, num contexto europeu. Podemos falar de fundamento, podemos falar que o nosso Deus, Ele nos protege, que estamos como num castelo rodeado de fortaleza. Olha como você pode usar tudo isso para introduzir a palavra do Senhor na vida daquele que vai estar admirado da arte que ele está diante dela vendo. Mas não é só uma admiração de arte por arte, mas sim a partir de algo muito maior que vai estar trazendo para a vida daquela pessoa, que é o Espírito Santo do Senhor. Porque todas essas obras são consagradas ao Senhor. É dada pelo Senhor. O talento que Deus tem depositado na minha vida e na vida da minha esposa é para o Senhor, não é para outra coisa. Poderíamos estar em outros espaços. Estamos buscando sempre estar
culturalmente alinhados com a cultura local, mas com esta finalidade, com esta intenção. Temos usado muito hoje em dia a palavra intencionalidade, a intenção. Qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção da sua obra? Qual é a intenção do seu trabalho? Qual é a intenção das suas palavras? O que você traz no seu coração para que a palavra do Senhor seja valorizada, esteja por cima de qualquer outro intento do nosso coração que é pecaminoso, que é enganoso. Somente alinhando tudo isso com a palavra do Senhor. Então ele continua aqui dizendo, a fim de que todos sejam um, porque eu tenho que estar me sentindo garantido e preservado nesta oração de Cristo, como igreja, como seguidor de Cristo, como dito cristão, representante dele aqui nessa terra, porque é a fim de que todos sejam um, nós somos um, nós estamos juntos, servimos juntos, ainda que em lugares e contextos diferentes, servimos uns aos outros, aprendemos a amar a Cristo dia a dia, e na labuta do cotidiano não podemos perder o senso. Nem eu nem você podemos perder o senso a quem nós pertencemos, a quem nós servimos e para onde vamos. Ontem também compartilhando sobre a boa morte, o caminho trilhado para a boa morte é a vida eterna. E a igreja não pode perder esta visão de que nós vamos enfrentar perseguição, continuaremos neste mundo até que Cristo volte ou até que Ele nos chame para a sua glória. Não perdendo o senso. Vou repetir, a quem você pertence? A qual reino você pertence? A quem você serve? A qual rei você serve? E para onde você vai? Tenha certeza? Tenha convicção no seu coração? Que quando titubeamos, temos que nos alinhar com a palavra de Deus. E eu quero que você tire um tempo, não sei quando será, mas eu chamo você para atenção para fazer um estudo específico dessa oração de Cristo. E se deleite nesses 2 versículos, porque você está inserido nele. Você está inserida nele. Creia tão somente que Jesus já te preservou. Jesus já preservou a sua igreja. E é para este fim, para que nós sejamos um, como Ele é com o Pai, assim com o Espírito Santo. E ele diz, como és tu, ó Pai, em mim, também sejam eles em nós. Olha a responsabilidade, Jesus já está me garantindo que eu sou com Ele, e com o Pai e com o Espírito Santo, e formamos aí uma família poderosa. Para que tudo isso? Qual é a finalidade de Cristo nessa petição rogando ao Pai? Qual é a finalidade? Olha o evangelismo aí. Olha os outros que serão alcançados aí. Olha o porquê a igreja envia missionários. Olha porque a igreja tem que trabalhar em seu entorno para que outras pessoas, aquelas que já são eleitas, porque nós cremos na doutrina da eleição, verdade que sim? Então, aqueles que são eleitos nós não sabemos, mas nós temos que agir de maneira conciliada com esta oração, preservados e garantidos de que o Senhor vai nos direcionar para aqueles que são eleitos. Muitos ouvirão, assim como ouviram Jesus, muitos seguirão, muitos farão muitas coisas em nome de Cristo, mas aqueles que são escolhidos e eleitos do Senhor farão parte e estão garantidos e preservados. E você, se segue a Cristo de coração, e se é um cristão representante legal de Cristo, em seu contexto, no seu entorno, aonde você se move, onde você tem as suas responsabilidades, você está garantido e preservado. Não se esqueça disso. É Ele orando por mim e por você, e por aqueles que ainda virão. Mas nós temos esse trabalho de pregar a palavra, a partir dos dons e talentos, de todo o depósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, para fazer com que todos venham fazer parte dessa família.
E qual é a base de servir essas pessoas? Servir essas pessoas com a arte, mas com o fim de servi-los Jesus Cristo. O pão da vida. Está no mesmo capítulo, no verso 3. Capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. É a finalidade do nosso chamado. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus está nos dando aqui a posição nele de podermos orar como Ele orou e pedir ao Pai que nos proteja, que nos capacite e que nos dê o êxito que nós queremos alcançar na pregação do Evangelho, que é o próprio Jesus. Então está aqui. O que vamos servir à população no Panamá? Não vou dizer mais os panamenhos, porque, de novo, vou dizer que é multicultural. Aí tem espanhol, aí tem mexicano, aí tem canadense, aí tem chinês. Abrindo aqui um parênteses, só para vocês entenderem um pouco que nós compartilhamos. Temos feito também um trabalho muito forte, eu gosto disso, eu saio para a rua, eu vou andar, eu vou conhecer a cultura, eu vou pesquisar. Então, eu posso mapear hoje o Panamá, aquele istmo de terra que eu chamo de cordão umbilical, carinhosamente. Você pega ali o mapa da América do Sul, emendando lá para a América do Norte, tem a América Central. É o início dela. Então, aquele istmo de terra, no meio dela é o Canal do Panamá. É a grande cidade do Panamá que emergiu aí. Do lado do Pacífico, tem 2,5 milhões de pessoas. Arranha-céus. O contribuinte maior para o crescimento econômico do Panamá não é o Canal do Panamá. Eu pensava que era e muitos pensam. Não é, é o setor de serviços, principalmente o financeiro. Tem bancos do mundo inteiro aí. Os arranha-céus que estão lá, a Aline esteve lá por um pouco, esteve na nossa casa, já mudamos aquela primeira casa. Nós tínhamos uma visão de 180 graus de toda a cidade, desde o aeroporto de Tucumem até o canal Miraflores. Morávamos no 28º andar, naquele apartamento apertadinho lá que vocês viram. Agora mudamos para o bairro Chino, um pouco mais afastado do centro. Chinês, chino é em espanhol. O bairro chinês. Então aqui eu destaco, tem 4 comunidades bem destacadas no Panamá, já estabelecidas. A comunidade chinesa já tem mais de 200 anos, participaram da ferrovia do canal. Então já está na 4ª geração de chineses, que já não tem mais os costumes chineses, são todos já panamenhos. Contatos que a gente vai tendo em determinados locais, em supermercado, nas consultas médicas, você vê um que ali tem os traços chineses, eu começo a puxar a conversa, porque eu quero conhecer um pouco dessa realidade de mais de 200 anos da comunidade chinesa que chegou naquele estreito que tem somente 80 quilômetros de largura entre os 2 oceanos. Lá a gente não percebe, mas se você olhar no mapa, às vezes dá medo, né? Poxa, eu estou nesse... É um fiozinho, né? Como um fio de nylon ali. Tem 80 quilômetros. Do lado de cá, lado do Pacífico, a grande metrópole. Do lado do Atlântico, é a cidade de Colón, panamenha raiz. Não se deu abertura para os estrangeiros. Por isso a discrepância, quando você viaja 1 hora e pouco, chega em Colón, ali tem uma realidade completamente diferente do lado de cá. Ali a única coisa que funciona, comercialmente falando, é a Zona Franca.
É a outra chegada ou saída, porque o canal corta todo esse estreito de terra de 80 quilômetros para passar. E a gente tem que conhecer a história do Panamá. Eu, como missionário, que vou estar interagindo com esta comunidade totalmente diversificada, culturalmente diversificada, línguas diferentes, pessoas de costumes diferentes, que estão todos juntos ali naquele pedacinho de terra, eu tenho que conhecer para poder trazer essa mensagem de forma clara. Mas também tenho que tirar o estigma de intruso, de estrangeiro. É aos poucos. 3 anos é muito pouco. Não dá para fazer muita coisa. O missionário, quando chega, ele se sente perdido, até que se legalize. Uma das coisas que a gente compartilha com algumas escolas dominicais que nos pedem para compartilhar alguma coisa do campo, e as crianças, elas são muito perspicazes, e são curiosas, e querem saber qual é o momento mais difícil para o missionário. Uma delas me pergunta, nós gravamos o vídeo numa determinada igreja, acho que é de São Carlos. Nós gravamos um vídeo, eu gostei da pergunta do garoto, do menino. Qual é o momento mais difícil para você, missionário? E eu falei, olha, para mim, e eu creio que para muitos missionários, o momento mais difícil é chegar e se legalizar. Meus irmãos, compartilho com vocês que é o momento mais tenso. Nós já havíamos experimentado isso antes de sermos missionários da PMT, éramos missionários fazedores de tenda, na Dominicana, nos Estados Unidos. É difícil demais você ter que provar que você está ali e que você tem que, com todo o documento, o custo é muito alto. Como vocês sabem, o Panamá, ele é dolarizado. Eu estou aqui mesclando a palavra e também trazendo alguns dados que não deu tempo de falar quando a gente apresenta os slides. Mas o Panamá é dolarizado, e uma das coisas também mais difíceis para as famílias que chegam lá, principalmente para as donas de casa, as mamães, é o custo do supermercado. É o custo de vida. E o trânsito do Panamá também é desgastante. Outra coisa que também vai em contra tudo que quando você sai para uma outra cultura, para um outro clima, um outro território, uma outra região, outras pessoas, é tudo diferente. Vocês têm que orar bastante por causa disso para os missionários. Eu trago essa palavra para vocês, como testemunho. Não é nada fácil, mesmo que seja ali, ó, Centro-América. Aí você pensa nos curdos, aí você pensa lá, alguém que vai para a China, alguém que vai lá para o, como é que chama aquele país lá em cima, Mongólia. Olha que cultura diferente, olha que situação diferente. Ah, tem os lugares que são fechados e que estão enviando missionários. Ah, não, mas também a gente passa por todas essas aflições, porque para se tornar ilegal, você passa por um período muito curto, para se tornar legal, você passa por um período muito curto de tempo para se legalizar. E a pressão do governo é muito grande. E, claro, nós não vamos ficar ilegais porque nós somos representantes de algo legal, que é a palavra de Deus. Eu sou de Cristo, então em Cristo nós temos que agir de forma legal diante das leis que nos regem nesse mundo. Então, quando eu chego num país, eu tenho que me tornar legal, eu tenho que me apresentar para o governo. E tudo que ele me pedir, eu já tenho que estar antecipadamente sabendo que eu tenho que estar apresentando e confirmando. E todo custo também, compartilhamos isso com vocês. Agora, quando tivemos que renovar o nosso visto, nós compartilhamos a necessidade, porque quando fomos, tínhamos. Mas aí você passa 2 anos ali, já tem que entrar de novo com outro pedido, porque vai vencer e você não pode ficar ilegal. Então, isso traz muita restrição para que você comece a colocar em prática o projeto para o qual você foi enviado. E o próprio Jesus nos ensina isso na sua trajetória. E todas essas agruras que passamos é porque nós servimos a um rei que já está lá. E ele vai nos garantir e nos preservar. Claro que você tem que ser diligente. Eu gosto muito dessa palavra. Tem que ser diligente e estar
preparado de antemão. Nós começamos a nos preparar para esta viagem em janeiro. Em janeiro eu contactei a equipe de advogados para saber qual seria a possibilidade que nós tínhamos para renovar o visto que venceria em agosto. Eu não esperei chegar a julho, porque tem surpresas, as coisas do governo mudam. Então você tem que estar preparado. Quanto nós vamos gastar de novo para poder compartilhar com a igreja que nos sustenta lá e que nos enviou, para a coisa não ficar pesada, então compartilhamos. Todas as igrejas parceiras participaram, e amigos, e pessoas, e famílias, porque o custo é muito alto. Sabe o que é você despejar assim 5, 6 mil dólares de uma vez? Dólares. Vai para mais de 30, né? 30 mil reais. Para um visto, para conseguir de novo, porque você estava legal por 2 anos, mas é só por 2 anos. Agora você vai de novo tentar mais 2 anos ou permanente. E o que nos animou, e o que nos anima, e o que nos está fazendo voltar com muita alegria para continuar o projeto, é que os advogados nos disseram que podemos provavelmente conseguir o permanente. Porque o visto meio de Elizabeth não é um visto religioso, é um visto diferente. É um visto de países amigos, acordos que o Brasil tem com o Panamá. Então, tudo isso a gente tem que pesquisar para saber qual é a melhor solução. Como eu não sou um pastor de formação, então eu não posso entrar com visto religioso. Até poderia, mas no caso, a Igreja de Panamá só foi reconhecida juridicamente, eu creio que o pastor Luiz compartilhou isso com vocês, não sei se ele esteve por aqui. Ele conseguiu um pouco antes de vir, é que nós acompanhamos todo esse processo lá. Os pastores que estavam lá tiveram que voltar porque não conseguiram entrar com o visto de pastores, visto religioso, porque a igreja ainda não estava legalizada juridicamente diante do governo panamenho. Agora a igreja está, então os pastores já entraram como. Mas nós conseguimos em 15 dias entrar com os nossos papéis, quando assim que chegamos, porque descobrimos que esse visto nos dava 2 anos, depois teria que renovar. E agora estamos com 6 meses de renovação, porque está sendo passado, como é que fala, meu bem? Pente fino, como se fosse um pente fino na imigração. Vai passando por várias fases para saber se o processo está faltando algum documento que comprove a nossa legalidade desses 2 anos, e estamos pedindo mais 2 anos ou permanente. Então, esses 6 meses é para que a gente possa continuar legal e nem sair e voltar do país. Um filtro, muito obrigado. Está sendo passado um filtro lá agora. O processo já entramos em julho, entramos com o nosso processo. E aí, em uma semana, eles nos deram os 6 meses de permissão, aí nós podemos sair e viver durante esses 6 meses. Aí, durante esses 6 meses, ao voltarmos agora, provavelmente em novembro, normalmente eles antecipam um pouco, em novembro, eles já vamos estar sabendo se nós vamos por 2 anos ou se vamos alcançar o permanente. Estamos confiantes no permanente, que vai nos dar a garantia também de desenvolver esse projeto na totalidade que o projeto ele é exigido de nós. Eu exijo muito de mim. A minha esposa fala que é muito difícil, às vezes, conviver comigo nesse sentido. Eu exijo muito, eu sou muito disciplinado, eu procuro a disciplina, porque Jesus foi assim. Eu sigo o meu Senhor, e o meu Senhor, ele diz, qual homem que não se assenta para calcular o que vai gastar para construir? E o ministério também é essa forma. A família, a igreja, a sua formação acadêmica, você tem que sentar para tudo que passa para que você trilhe esta vida de maneira digna do Evangelho, como Paulo diz, você tem que sentar e calcular. E tem que ser disciplinado com você mesmo, não vai querer que o outro seja disciplinado antes que você não seja. Então, a palavra de Deus me traz este posicionamento, de que eu não vou ser surpreendido na curva, nem vou entrar demasiadamente veloz numa curva fechada para que eu possa perder a estabilidade, derrapar e sair fora dela. Eu tenho que estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? A base do nosso servir está nesse versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviastes. Servindo aos panamenhos através desse projeto de artes, meus irmãos, de forma intencional,
também serviremos pessoas de outras nacionalidades e etnias que vivem e transitam naquele país centro-americano, tido geograficamente como ponto estratégico de serviços para o mundo. Quem viaja, vai para o Canadá, conexão no Panamá. Vai para os Estados Unidos, conexão no Panamá. Vai para as Antilhas, ou aí o Caribe, conexão no Panamá. Panamá faz conexão com o mundo inteiro. Por isso eles fizeram o canal, com essa intenção. O mundo passa por Panamá. Então, nós estamos ali, neste lugar. E tenho, baseado no Salmo 24:1, uma confirmação. O Salmo 24:1 diz o seguinte: eu sei de memória. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, Panamá pertence ao Senhor. Amém? Nessa declaração. Muito bem. A nossa oração é que todos que passarem por nós, essa é a expectativa e quero que vocês orem, por isso estamos compartilhando. Tudo isso que foi mostrado aqui, e todo o projeto que ainda será, tem muitas obras que estão inacabadas, outras já estão totalmente cortadas e separadas, para chegar e montar. Porque a gente quer fazer algo que impacte a sociedade. Por isso é algo de longo prazo. Porque nós vamos convidar setores específicos para a nossa exposição. É o setor educacional, são as prefeituras, são os institutos que trabalham com, ou ONGs que trabalham com projetos sociais, porque um dos fortes do meu Ministério de Artes são os projetos sociais. Eu gosto de estar inserido na sociedade, tanto a mais baixa quanto a mais alta. E a gente, pela capacitação de Cristo, nós conseguimos aí caminhar por eles e saber como se comportar em cada uma delas. E qual tipo de arte nós vamos expor para cada uma delas. E qual tipo de proposta de desenvolver um determinado trabalho de aprendizado, de ensino. E aí vem toda a base onde a gente vai poder, durante, por exemplo, um curso de 6 meses, um curso de 1 ano numa comunidade, para aprender a fazer um trabalho de reciclagem que vai gerar renda. Olha onde o Evangelho chega. Esse é o propósito da Artes para o Canal da Vida. É que a gente, a partir do momento em que conseguir um espaço para uma exposição, já colhemos fruto na Dominicana. Fizemos uma exposição no Grande Teatro Cibal, o maior teatro da cidade, segunda cidade maior da República Dominicana. Ali fizemos uma noite, onde tiveram mais de 1.000 pessoas, aproximadamente 1.000 pessoas. E aí foram convidados pessoas da sociedade, setores específicos. Fomos para a universidade fazer a primeira exposição de artes. Fomos para a prefeitura, que nos chamou para fazer um trabalho de arte e reciclagem de forma produtiva, para alcançar as pessoas, para criar oportunidades de tantas possibilidades de gerar renda ou de ensinar as crianças a aproveitar materiais. Os pais que não podem comprar carrinhos, que são caros às vezes, o menino vai aprender a fazer seu próprio, né? Aquela carreta lá, fazer aquela carreta. Então, mas não é de uma hora para outra. Aí eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes, com a terceira idade, com as famílias se reúnem, e aí você tem a oportunidade, a partir desses ensinamentos, garantido por esta oração de Cristo, de que eu, representante dele, a partir desse contato mais próximo, durante 6 meses, 1 ano, vamos ensinar os valores de Cristo. Os valores de Cristo ficarão aí. A ferramenta tem que estar afiada para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida daquele que eu não sei se é eleito ou não, mas ele sabe. Mas eu tenho que estar altamente capacitado para que essas pessoas sejam alcançadas. Amém? A nossa oração é que todos que passarem por nós experimentem um toque especial do Espírito Santo. Esta é a finalidade da nossa obra, do nosso trabalho. Que tenham a oportunidade de servirem neste contexto de uma vida de relação pessoal com Cristo, cresçam espiritualmente à estatura do varão perfeito e desenvolvam uma vida de adoração íntima e comunitária em comunhão com uma igreja local.
Por isso a igreja está sendo implantada. A pergunta pode ser aí na sua cabeça, meu irmão, igreja, de que, por que você não está fazendo nada ainda na igreja? Porque a igreja ainda não comporta a estrutura desse projeto. A igreja do Panamá está sendo construída ainda. Vocês viram que a gente já assessora para algumas coisas, né? Mas, à medida que pessoas chegarem ao pleno conhecimento do Evangelho, elas serão direcionadas para uma igreja de fé reformada, que é a nossa. E este é a rede que lançamos na sociedade para trazer os eleitos do Senhor. E ali eles serão edificados, porque tem líderes preparados para isso. Amém? Então eles serão inseridos na nossa família. Aqui está também garantido por Cristo nesse versículo 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Eu tenho que estar com inteira responsabilidade, olhando para estes que Cristo já garantiu e já preservou. E eu sou o responsável por me achegar a eles. Porque o Espírito Santo, que habita em mim, vai testificar na vida daquele que será alcançado. Já finalizando, meus irmãos. O presbítero me falou que tem até às 11, né? Mas eu vou terminar um pouquinho antes, que pode ser que ainda tenha mais alguma pergunta. E queremos... A gente fica assim porque eu quero aproveitar muito bem esse tempinho, que é curto para nós. Vi compartilhar 3 anos de um trabalho, né, transcultural. E qual é a perspectiva para os próximos 3 anos? Ou, se a gente conseguiu permanente, a gente tem no coração de ficar mais tempo. Porque nós amamos o Panamá? Ainda não. Mas nós amamos a Deus e a Jesus, aquele que me garantiza, aquele que me dá sustento, aquele que me salvou, aquele para qual eu fui escolhido para esta obra. Então eu vou amar Panamá. Dia a dia, paulatinamente. Panamá com todo esse contexto de pessoas, de culturas, de costumes e de línguas diferentes. Qualquer que seja a história individual ou coletiva dentro dessa diversidade cultural no Panamá, sabemos que o poder da linguagem do amor de Deus expressado na cruz, sepulcro e ressurreição de Cristo, nos convoca e nos outorga possibilitarmos unir culturas, nações e gerações. Olha que é ousado. Nós temos que pensar ousadamente. Joaquim, por que você não foi para o drama, que já está pronto? Que quando eu estive aqui há 3 anos atrás, eu compartilhei 3 personagens com a igreja, lembra-se? Aí tem um monólogo completo, está pronto, tem uma mala só de objetos cênicos. Está lá, está fechado até hoje, nem abri ainda. Mas eu vi que não é a hora de iniciar com teatro, com produção cultural no teatro. Por que iniciamos o projeto Arte e Reciclagem? Porque a grande dificuldade do Panamá e o grande desafio que as autoridades que foram eleitas agora em maio, o novo presidente, todos os alcaides ou os prefeitos, o grande desafio deles tem duas pautas principais na agenda desses políticos. E houve uma renovação fantástica de políticos no Panamá. A velha guarda se foi. O panamenho resolveu pôr tudo gente nova, de cabeça nova, com projetos novos. Não, com exceção do presidente, mas o presidente tem a ideia, está alinhado com essa ideia nova. Raul Molino é o presidente do Panamá. O prefeito da cidade do Panamá, que é a capital, é um jovem com descendência judaica. E aí eu falei de 4 etnias, não, está tranquilo, 4 etnias, faltam 3. Uma delas é a judaica. Existe uma grande comunidade judaica, que é o ponto mais opulento do Panamá. Judeu. A parte mais bonita, mais opulenta, onde tem mais prédios, arranha-céus, e a beira, que chama a carreteira
como é que chama lá, Pio? Tem a Costa del Este e Punta Paitilha. É onde você vê aí as embarcações. A parte mais bonita do Panamá está ali. É onde tem a comunidade judaica e tem as suas grandes edificações e sua grande influência financeira do Panamá. Um pouco mais afastado, já seguindo essa orla, que não é uma praia, é orla com pedras, porque foi tirado do canal e ali o Panamá não tem praia. Você vê o mar aí, mas ele bate nas pedras, que é para proteção. Então aí, mais um pouquinho para frente, tem a comunidade internacional, ou seja, brasileiros, pessoas que vêm da Europa, pessoas que vêm da América do Norte, pessoas que vêm de outros lugares, contratados por multinacionais de seus países, né? Então, por exemplo, a Nestlé, ela tem muitos funcionários do Brasil que vivem lá e vivem nessa localidade. É um ponto onde tem muitos brasileiros, aí tem muitas outras pessoas que trabalham no Panamá por suas empresas, né? E no meio disso tudo, tem uma grande comunidade de indianos muçulmanos, mas não são radicais. Indianos muçulmanos, eles andam a caráter. O quipazão, aquelas togas, aquelas coisas grandes, tanto as mulheres com você topa com eles no supermercado, no banco, e eles são os empresários de carros, agências de carros usados. Mas usado no Panamá, como o nosso, é novo, porque o Panamá é curto. Não se anda como aqui no Brasil, né? No Brasil, aqui, um carro baixa quilometragem, ele vai ter, por ano, de 15 a 20 mil quilômetros. Lá você encontra com 6 mil, um ano. O nosso mesmo, eu rodei 6 mil durante vai para 10 mil durante 2 anos. É porque é curto, é tudo muito curto. E o trânsito do Panamá é pegado. É pegado. Costuma, às vezes, você para andar 10 minutos, você gasta 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Porque quando trava, os momentos de pico. Né? Ok, esse é o panorama do Panamá. Então, dentro disso, meus irmãos, nós estamos ali atuando. E com essa boa expectativa de que o projeto Artes para o Canal da Vida cumprirá o seu propósito, porque estamos garantidos no Senhor. A nossa intenção é dar visibilidade ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio dos dons e talentos, produções artísticas em suas diversas possibilidades de expressão, atuar debaixo da operosa e multiforme graça de Deus, alinhados com a sua palavra. Nossa fé nos une ao nosso projeto. É interessante isso, né? Você tem que estar unido com o seu projeto. Você tem que crer que o seu projeto vai frutificar. Estamos unidos com o nosso projeto, e isso nos inspira a servir ao nosso próximo, com e por meio das artes, guiado pelo Espírito Santo, por meio do amor incondicional de Deus, revelado na produção cultural, os dons, os talentos, habilidades, tempo, inteligência cultural. A igreja precisa... Eu já tenho 43 anos de conversão, e desde a minha conversão dediquei meus dons e talentos ao Senhor. Em Belo Horizonte, no Brasil, sempre trabalhei com artes para dentro da igreja e para fora da igreja, servindo de maneira autônoma, voluntária, fazendo grandes produções. E, sinceramente, vejo poucas ações de artistas cristãos fora. O museu aí de São Paulo poderia estar recebendo, pelo menos a cada trimestre, uma exposição de um artista cristão. E não há. Se você é um artista, e está me escutando, que eu sei que está sendo transmitido, um artista que serve ao Senhor e quer alinhar o seu talento, suas habilidades com a palavra de Deus, é hora de você fazer algo acontecer na cidade de São Paulo. Não é dentro da igreja. A igreja precisa para a edificação dos irmãos. É somente para isso. Porque a igreja foi chamada para fora. Então você tem que estar atuando lá.
finalizando, como comunicadores efetivos, nos envolvemos nas distintas formas de expressões artísticas. Por isso estamos aí fazendo arte reciclagem. Ainda pontuando, falei sobre as 4 comunidades específicas que existem no Panamá. Olha, é um trabalho do missionário fazer isso. Nós vamos estar trazendo para a APMT, a nossa agência, todo um panorama do que eu já tenho. Eu já ando no Panamá, na Grande Panamá, eu não preciso mais de Waze nem de Google Maps. É um esforço que eu tenho que fazer, porque é isso que precisa. Eu tenho que me sentir em casa. E nessas saídas, nessas andanças, eu vou tendo contato com as pessoas. E eu vou começando a me sentir não mais estrangeiro. Olha como que o papel é inverso. Não são eles que têm que me receber como... Eu é que tenho que me sentir não mais estrangeiro no Panamá. Porque quando eu passo a fazer esse exercício interior, eu vou alcançar o objetivo. Porque somos vocacionados. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Está no singular. Não vou adentrar nisso, que é uma outra explanação. Para que vades e deis? Fale, para que vades e deis? Fruto. E o vosso fruto permaneça. Porque, às vezes, queremos alcançar muitas coisas e dar frutos. Está aqui, ó. A declaração do nosso Senhor é para que vades e deis fruto. Nós já colhemos frutos passados. Ou fruto. Agora é o fruto do Panamá que eu tenho que colher. Eu fui para dar fruto. E que este fruto permaneça. Se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vierem aqui e falarem da Igreja do Panamá ou do Projeto Artes para o Canal da Vida, certamente será uma nova realidade daqui a hoje. Amém? E finalizando, meus irmãos, a nossa contribuição com o projeto Artes para o Canal da Vida é ajudar aos que de uma forma ou de outra passarem ou passarão pelas nossas exposições, futuras palestras, porque o objetivo da exposição é abrir espaço para isso, cursos, apresentações, a enxergar a possibilidade de mudarem suas histórias, culturas e suas aptidões pessoais na oportunidade de conhecer o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Romanos 11, 36. Podem falar comigo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Nesse tempinho que resta aqui, vou voltar a abrir, diante dessa outra explanação, alguém que queira fazer alguma pergunta sobre o Panamá, sobre o projeto, sobre a igreja que está sendo plantada, qualquer coisa.